Caro telespectador, telespectadora, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é o seu programa de toda semana, que nós estamos numa pré-aula referente aos temas tratados e estudados na Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, o governo divino em mãos humanas. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando, na verdade, o primeiro e o segundo livro de Samuel. O título da lição de hoje, que já é a lição de número 8, que será ministrada no próximo dia 24 de novembro, agora de 2019, é o exílio de Davi. O texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E a verdade prática dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo que é Cristo. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco até o final. Voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, vamos hoje estudar a lição de número 8, o exílio de Davi. O exílio de Davi. Davi foi o segundo rei de Israel, foi aquele quem Deus nomeou, chamou e ungiu o rei no lugar de Saul. E essa lição vai tratar do exílio de Davi. Em primeiro lugar, é bom que a gente defina o que é exílio, qual é o significado da palavra exílio. Exílio fala de expatriação, da pessoa sair da sua pátria, da sua casa, da sua região de origem, da sua família, deixar o convívio com aqueles que são de perto, para viver distante, em uma outra pátria, em um outro lugar, em uma outra cidade, em uma outra região, distante do seu berço, onde vivia, onde estava acostumado. E muitas vezes essa expatriação é forçada por alguma circunstância, por alguma ameaça de violência, alguma perseguição, e às vezes é voluntária. Mas no caso aqui de Davi, era um exílio forçado, tendo em vista a perseguição de Saul contra Davi. Davi estava trabalhando, servindo ao rei no Palácio Real, depois que foi nomeado ali, Davi estava servindo ao rei. Porém, Saul tinha medo. Saul, ele era inseguro no cargo, porque quando a pessoa está fora dos propósitos de Deus, ela fica insegura e tinha medo que Davi desse um golpe de estado e começou a perseguir Davi. Então Davi teve que fugir e ficou exilado em vários lugares, e um dos lugares foi na caverna de Adulão, como nós vamos ver aqui na nossa lição. E uma coisa importante de aplicação, de aprendizado para a nossa vida espiritual diante dessa lição é que nós, como crentes, passamos por situações muito difíceis, mas que temos que aprender lições dessas situações. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, a gente precisa aprender, diante dessas circunstâncias adversas, determinadas coisas que vão servir
para o nosso crescimento espiritual. Nos momentos de solidão e de deserto, Deus fala conosco, conduz a nossa vida e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Então não é porque estamos passando momentaneamente uma tribulação, uma perseguição e até um exílio que Deus não está conosco, não. Como diz aqui na introdução da nossa lição, nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. A gente tem que, diante das crises, aproveitar, criar oportunidades, enxergar e aproveitar oportunidades que podem surgir. Por vezes, essas tribulações, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade e o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. Às vezes a gente precisa desligar um pouco, ficar offline de algumas coisas, para poder se dedicar mais à reflexão, ao pensamento, à contemplação da vontade de Deus, a buscar de Deus, a ouvir a voz de Deus. Então o exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, que é a missão de liderar Israel como rei em Israel. Isso também nos faz lembrar a situação de Moisés. Moisés, ele passou 40 anos no Egito, foi criado pela filha de Faraó e ele tinha todas as regalias do palácio, foi instruído em toda a ciência do Egito. Porém, quando ele já estava adulto, com aproximadamente 40 anos de idade, ele se envolveu numa situação lá para defender os seus irmãos judeus e acabou assassinando um egípcio e teve que fugir para não morrer. Para não morrer, ele teve que fugir e ele ficou exilado no deserto. E no exílio lá no deserto, ele trabalhou como pastor de ovelhas, ele trabalhou servindo, professor José Roberto, Moisés trabalhou ali servindo a Jetro como pastor de ovelhas e passou 40 anos naquele deserto até o dia em que Deus chamou para que ele liderasse o povo de Israel. Então, às vezes, no deserto, embora a gente sofra, mas a gente tem que aproveitar essa situação também para crescer. É isso mesmo. E não por acaso a palavra Adulão significa justamente refúgio. Então, há momentos que, de fato, nós precisamos nos refugiar em Deus. Então, aqui nós tínhamos uma condição na qual Davi se encontrava sob ameaça. Havia aí uma disputa de ordem também política, porque Saul começou a se sentir ameaçado também pelo fato de Davi estar crescendo, estar se destacando e encontrando seguidores e adeptos, e isso causou uma situação adversa para o próprio Saul, que se indispôs com Davi e passou a persegui-lo, e em razão disso, Davi se refugiou ali na caverna de Adulão. Nós temos uma aplicação espiritual, que o pastor Fábio já destacou, a importância de, às vezes, em momentos como esse, a gente ter que ir para o deserto, a gente procurar se refugiar, procurar buscar forças em Deus, aos momentos dos embates, da gente se posicionar, mas também ao momento de se refugiar, de encontrar guarida no Senhor. E o mais interessante aqui, a gente descobre também as pessoas com as quais Davi se identificou, e diz assim, que lá ele ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram como eles, ou como ele, como o próprio Davi, uns 400 homens. Então aí, esse lugar também é um lugar no qual Davi se identificou com essas pessoas. Isso demonstra que não era apenas Davi que foi perseguido por Saul, mas havia um grande montante de gente, pessoas
que se encontravam nessa condição e nessa situação toda, e que ali viram em Davi uma espécie de liderança e alguém que poderia trazer uma resposta aos anseios e às necessidades de cada um deles. O comentarista chama a esses de os exilados da caverna de Adulão, e diz que muitos se dirigiram para ali a fim de fazer companhia a Davi, primeiramente seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul devido à ligação com Davi. Então, essa condição aí que havia se estabelecido lá em Israel é muito parecida com o que geralmente acontece aí nessas disputas políticas, não é? Nos interesses de ideologias e de partidos e de forças antagônicas, e essas forças elas tendem a perseguirem umas às outras, e ora uma está em efervescência, está em destaque, horas é outra, mas o mais importante é a gente saber, amados irmãos, querido telespectador, telespectadora, é que nós devemos escolher estar no centro da vontade de Deus, independentemente dessas questões todas, e não se deixar levar por paixões desenfreadas e perder o foco no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O comentarista destaca aqui também, a esse respeito, que todos que se ajuntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável, e que Davi treinou esse grupo, aparentemente sem sucesso, e que obteve êxito, pois todos ali buscavam a vida melhor e tinham os mesmos ideais, e sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Aqui, essas pessoas, evidentemente, que eram pessoas que se encontravam desprotegidas e ameaçadas, porque também estavam exiladas, foram pessoas que se colocaram à disposição de Davi, e aqui nós temos uma lição também sobre liderança. E Davi se revelou como um grande líder e juntou essas pessoas que aparentemente eram pessoas frágeis. O próprio texto bíblico é bastante claro, eram pessoas endividadas, eram pessoas ansiosas, eram pessoas em aperto, e eram pessoas também que estavam desgostosas com o próprio reinado de Saul. Então, aos poucos, o que a gente vê aqui é que Davi vai se colocando como o homem segundo o coração de Deus, e vai tomando as decisões conforme Deus articula todo o projeto para que a vontade de Deus naquela monarquia teocrática seja efetivada. Bem, nós estamos ainda no primeiro ponto da nossa lição, tem muitas informações aqui nesse primeiro ponto. Vamos fazer uma breve pausa, voltaremos em seguida. Telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta ao segundo bloco do programa de hoje. A lição de hoje é a lição de número 8, o exílio de Davi. Então, devido à perseguição de Saul contra Davi, Davi teve que fugir para não morrer. Ele fugiu de Saul e ele se refugiou ali na caverna de Adulão, e naquele lugar onde ele estava ali, refugiado, é interessante que nessa fuga de Davi, ele não se preocupou somente com ele, mas também se preocupou com a sua família, porque corria risco não somente Davi, mas também a família dele. Aqui no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel 22:1, diz que Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Então nós vemos aqui que Davi, ao ir para ali, quando os seus familiares tomaram conhecimento disso, os seus familiares se juntaram
a Davi, porque os familiares de Davi, ficando onde estavam também correndo risco, e eles juntos, unidos, ficava melhor de um proteger o outro, né? Porque diante da tribulação, diante da provação, diante das dificuldades, é muito bom a família estar unidas, porque no meio da família, no seio dos nossos parentes, no seio dos nossos familiares, no ambiente familiar, a gente encontra conforto, guarida, ajuda, compreensão para poder enfrentar a dificuldade, né? Então Davi, ao ir para a caverna de Adulão, os seus familiares foram até lá em solidariedade a Davi, como também para escapar também da perseguição, porque era muito comum naquela época, às vezes, vingança sem medida, em que atingia também os familiares, não somente a pessoa, mas os familiares. E também se juntaram a Davi naquele lugar, não somente os familiares de Davi, mas esses homens que se encontravam em dificuldades, como diz que o versículo 2, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, certamente, essas pessoas, esses homens, estavam ali já sofrendo as consequências dos desastres do reinado de Saul, e estavam desgostosos com o reinado de Saul, e viam em Davi uma liderança, e viam em Davi uma pessoa capaz de liderar todo Israel, até mesmo porque Davi tinha vencido Golias e assim por diante. E esses homens foram muito fiéis a Davi. A Bíblia chama eles de valentes de Davi. Esses companheiros de Davi eram tão leais a Davi que eram capazes de arriscar a sua própria vida para poder lutar ao lado de Davi. No tópico 1.3 da nossa lição, o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em práticas. E chama-nos a atenção aqui que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Isso é muito importante. Uma das qualidades do líder não é somente de atrair pessoas para junto de si, mas uma das qualidades do líder é de formar pessoas, pessoas que não estão formadas ainda, mas ele vai formar essas pessoas, vai aproveitar o potencial de todos eles, porque muita gente só quer trabalhar com pessoas já preparadas, porque não quer ter trabalho com elas, e isso é muito fácil. Então, o líder é aquela pessoa que pega um companheiro que às vezes está esquecido pelos demais, às vezes ninguém dá nada por ele, e o líder faz daquela pessoa que ninguém dá nada por ela, faz dela também um grande líder, um grande companheiro para servir a Deus. Então, a grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas só querem desfrutar do bônus, Às vezes as pessoas só querem desfrutar das benesses, mas não querem pagar o preço. Quer colher os frutos bons, mas não quer semear a preciosa semente, ainda que andando e chorando. Então, pastor Zé Roberto, temos aí um simbolismo espiritual nessa questão da caverna de Adulão, e podemos comparar Davi a Cristo, como diz aqui o nosso comentarista. Isso mesmo, e aí nós aprendemos, até pelo exemplo de liderança do nosso Senhor Jesus, que nós precisamos dar o exemplo, sobretudo, de serviço. Então, a gente não cansa de repetir, Jesus é o exemplo de uma liderança servidora. Então, muita gente, às vezes, pensa que
ser líder é apenas você obter status, posição, reconhecimento, fama, dinheiro. Então, isso é uma deturpação do verdadeiro significado da liderança. Então, a liderança deve ser serviço, sobretudo nessa visão cristã. O nosso Senhor Jesus, a gente percebe que os próprios discípulos, eles se debatiam e conversavam e dialogavam a respeito de quem seria o maior no reino de Deus, até porque eles tinham uma visão política em relação à questão de Cristo e achava que Cristo haveria de fazer uma grande revolução e tomar o governo do Império Romano, e Israel talvez fosse se tornar o centro das atenções durante aquele período em que Jesus viveu. No entanto, Jesus demonstrou muito cedo para eles que o reino dele era de outra natureza, não era um reino humano. Ele disse, deixou isso claro inclusive diante de Pilatos, quando estava sendo julgado, ao dizer que o reino dele não era um reino deste mundo. E quando os discípulos se debatiam e conversavam a respeito dessa posição de status e grandeza, Jesus traz uma criança, coloca no meio deles e diz, olha, quem quiser ser grande, que seja como uma criança dessas. E mais que isso, certa feita ele pegou uma bacia, está lá em João capítulo 13, pegou a bacia, pegou a toalha e resolveu lavar os pés dos próprios discípulos para dar um exemplo de humildade. Então, é importante que a gente entenda que a liderança, o fim, o propósito, a função da liderança é o serviço. E Davi tinha convicção disso. Por isso ele se aproximou, ou essas pessoas se aproximaram também dele, e eles se identificaram em torno de um propósito, em torno de um objetivo, e esse objetivo também é justamente de atender à condição das pessoas mais vulneráveis. Se nós olharmos para os discípulos de Jesus, nós vamos ver que os discípulos de Jesus eram pessoas simples, pessoas problemáticas, algumas delas com temperamentos bastante diferentes, pessoas com visões diferenciadas, percepções da vida, da existência. E o que mais me chama a atenção em Jesus é a capacidade que ele sempre demonstrou de conviver com essas pessoas, com a diversidade e saber lidar com as especificidades de cada uma delas, tirando proveito, e tudo em prol do reino, em prol da obra de Deus, para que o reino de Deus fosse feito de forma efetiva. O comentarista, inclusive, ele reforça isso aqui ao dizer: nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores, e todos foram transformados pelo poder e passaram, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que fique bem claro, e passaram a fazer parte do seu reino. Então Jesus é aquela pessoa que se identifica com os mais fracos, e são essas pessoas que fazem parte do reino de Deus. Precisamos ter essa leitura dos evangelhos bastante clara diante dos nossos olhos, não precisa inventar muita coisa, basta ler os 4 evangelhos e nós vamos notar com quem eram as pessoas que Jesus andava e quais eram as pessoas com as quais Jesus se identificava. E aquelas pessoas religiosas, os fariseus, os saduceus, que eram as castas religiosas daquele tempo, e que inclusive estavam atrelados a determinados grupos lá dos herodianos, essas pessoas Jesus mantinha uma certa distância, porque eram pessoas que não entendiam a mensagem e não entendiam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aprendamos com essa mensagem, aprendamos com essa verdade e não percamos. É importante que a gente mantenha o foco em Jesus Cristo para não perder de vista a mensagem genuína do Evangelho e a forma de viver e a forma de ensinar do nosso Senhor Jesus. Fazemos assim mais uma breve pausa, convidamos você a continuar conosco e vamos retornar para tratar ainda sobre o ponto 2 e 3 da nossa lição. Voltaremos em seguida.
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a respeito do exílio de Davi. Davi se refugiou na caverna de Adulão e nós estamos extraindo lições espirituais a respeito dessa situação na qual foi posta Davi. E o segundo ponto da nossa lição vai identificar Davi com, justamente em relação a esse refúgio, a esse exílio, no qual ele se encontra ali junto com os seus familiares. O pastor Fábio já destacou, ele no momento de adversidade, no momento em que ele estava sendo ameaçado e correndo risco de morrer, Davi procurou amparo justamente naquele ambiente no qual nós costumamos encontrar refúgio, a família, né? Então, muitas vezes nós não somos compreendidos pelas pessoas, alguns nos apedrejam, outros nos criticam, e justamente no âmbito familiar que nós encontramos guarida, que nós encontramos amparo, e foi ali para onde Davi foi onde ele se refugiou. Daí a importância de nós valorizarmos as nossas famílias e de saber, pastor Fábio, que é na família que nós encontramos algum cuidado, sobretudo nos momentos de adversidade. Um pai, uma mãe, um irmão não costuma tratar a gente com a mesma severidade que as pessoas, às vezes, de fora costumam tratar. Isso mesmo, a família se constitui num refúgio muito importante para todos nós em momentos de dificuldade, de perseguição. Então a gente tem esse conforto, e Davi estava com a sua família ali na caverna de Adulão. A sua família mostrou solidariedade a Davi, porque quando Davi fugiu e foi lá para a caverna de Adulão, quando a família dele tomou conhecimento do fato, foi para lá também para estar junto dele. Isso foi muito importante, e ele também ali junto com a sua família também fazia a segurança da sua família. Todos estavam seguros, todos estando juntos. E a Bíblia, meus irmãos, revela que a família é criação de Deus, é projeto de Deus, e a Bíblia traça aqui diretrizes para os pais, para os filhos, para os esposos, para as esposas. Então isso é muito importante. Uma coisa que a gente quer chamar a atenção aqui é sobre a questão da recompensa bíblica para os filhos obedientes. O relacionamento entre pais e filhos é muito importante. Deus valoriza muito isso, porque Deus colocou os pais como autoridade sobre os seus filhos, Então, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, o capítulo 20 de Êxodo traz a lista dos 10 mandamentos, do decálogo, e diz no capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então é um dos mandamentos do decálogo, honrar pai e mãe, e esse mandamento está atrelado a uma promessa, a promessa de longevidade, a promessa de vida longa. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, ele chama a atenção sobre a importância disso, dizendo: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo que os filhos obedeçam seus pais, e honrar pai e honrar mãe, a gente honra de diversas maneiras, mas uma delas é através da obediência. Os filhos obedecendo os seus pais, e diz o texto bíblico que isso é justo. Não é pedir demais, não é exigir demais dos filhos que sejam obedientes a seus pais. Evidentemente que essa obediência tem que ser uma obediência em consonância com a palavra de Deus. Se de repente algum pai, alguma mãe quiser que os filhos façam coisas erradas, evidentemente que isso não tem cabimento, Então, versículos 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Então, é importante os filhos terem essa consideração, porque os pais fazem de tudo pelos filhos, sofrem com os filhos, ajudam os filhos, protegem os filhos, cuida dos filhos, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então é importante também que os filhos saibam retribuir esse amor e esse carinho. E aqui eu quero chamar a atenção para situações de vulnerabilidade dos pais. Às vezes, quando os pais alcançam a terceira idade, já estão um pouco velhos no sentido cronológico, às vezes tem filhos que não têm mais paciência com os pais, não querem mais ouvir os pais, ignora tudo que os pais fazem, acha que os pais é uma cruz na vida deles, que eles têm que carregar e querem descartar, entregar para que seja cuidado num asilo. E um dos grandes problemas da terceira idade hoje é a solidão, o abandono dos parentes, o abandono dos filhos. Então é muito duro para um pai e uma mãe, quando chegar na velhice, ser abandonado por aqueles que eles criaram, que eles cuidaram, trocaram as fraldas dele, fizeram de tudo por ele. Então isso é uma coisa muito séria, e a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, diz no versículo 4 e no versículo 8, sobre a importância da gente cuidar dos nossos familiares. 1 Timóteo 5,4 diz assim: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, para uma pessoa que se diz cristã, para uma pessoa que se diz crente, então tem que mostrar que é crente, cuidando da sua mãe, do seu pai que está desamparado socialmente, economicamente e às vezes até fisicamente, porque muitas vezes nossos pais e avós são acometidos de enfermidades, às vezes doenças crônicas, precisa de um cuidado permanente e muitos filhos perde a paciência logo no começo, logo no início, e não tem mais gás, mais fôlego para cuidar dos pais, né? Um pai e uma mãe, ele nunca vai abandonar um filho, mas às vezes acontece de filhos não ter mais paciência, não, está atrapalhando a minha vida, está atrapalhando o meu lazer, está atrapalhando a minha vida espiritual, está atrapalhando a minha vida profissional, etc. Então isso não pode acontecer. Então diz aqui o versículo 8, 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, pastor Zé Roberto, a responsabilidade é muito grande para os filhos e, inclusive, é prova de que é cristão, como Paulo disse, prove, a sua religião aí na prática, cuidando dos seus parentes. É isso mesmo, pastor Fábio. E dialogando um pouco com a sociologia, eu gostaria de destacar dois nomes aqui. Um deles é o nome do Zygmunt Bauman, que discorreu sobre essa questão da modernidade líquida, e é o que nós estamos vendo justamente hoje nesses relacionamentos líquidos da nossa sociedade, a falta de compromisso, a falta de envolvimento, né? E as pessoas nessa fluidez acabam desprotegendo umas às outras, e os filhos de fato não se responsabilizam mais, não sentem esse vínculo pelos seus pais. E nós vivemos nessa situação descartável, no qual as pessoas querem se distanciar e se desvencilhar das suas responsabilidades. E um outro é o Zizek, que tem trazido essa reflexão sobre a questão das pessoas que não querem mais sofrer, né? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não querem mais sofrer. Esses pensamentos todos estão na Bíblia. E a gente vê que amar envolve sofrimento, vínculos e relacionamentos duradouros envolve responsabilidade, e é para isso que a Bíblia nos chama a atenção, para que nós devamos amar as pessoas. Amar envolve sofrimento, envolve responsabilidade, envolve sacrifício, e é para isso que nós somos chamados. Eu, às vezes, digo isso contrariando o pensamento aí da modernidade,
dessa modernidade líquida, algumas pessoas pensam que a nossa vocação é principalmente para ser feliz. E eu quero dizer para você que nós não fomos chamados para ser felizes, nós fomos chamados para amar. E amor significa sacrifício. E nós precisamos nos sacrificar pelo outro, e esse outro às vezes está bem próximo da gente, começa pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelas pessoas que estão vulneráveis e pelas pessoas que estão em condição de necessidade. Bem, assim nós concluímos mais um bloco do nosso programa, convidando você a permanecer conosco. Vamos voltar em seguida para tratar a respeito da morte de Davi e da inconsistência de Saul em relação a essa condição que Davi foi posta. Fique conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em debate, tratando hoje sobre o exílio de Davi, o terceiro ponto da lição. Aproveitar aqui para fazer uma correção, né? Eu disse no final do bloco anterior, a morte de Davi, mas na verdade é morrendo por Davi. E a figura aqui que é destacada é justamente Abiatar, que morreu para proteger Davi. E aqui o comentarista aproveita esse terceiro tópico da lição, pastor Fábio, para fazer uma comparação entre a atuação de Davi, essa disposição de Davi de liderar e de servir, a disposição de sacrifício e a lealdade de Abiatar e essa inconsistência, essa fluidez, né, para usar um termo aí que a gente vem usando no bloco anterior, de Saul, que é um homem que, tomado pelo orgulho, uma pessoa que, ao que tudo indica, recebeu tudo de forma muito facilitada e por assim receber ele não dá o valor que é devido e às vezes quer se impor sobre determinadas condições. Então o que é que a gente pode aprender nesse tópico em relação à inconsistência de Saul, essa fidelidade de Abiatar que se sacrificou inclusive morrendo por Davi, como diz o terceiro ponto? Pois é, pastor Zé Roberto e meus irmãos, esta lição de hoje é baseada no capítulo 22 de 1 Samuel. Então, a leitura bíblica em classe trata do versículo 1 ao versículo 5, sobre essa questão do refúgio de Davi na caverna de Adulão, mas nesse mesmo capítulo 22, dos versículos 6 até o final, fala sobre a questão da matança dos sacerdotes da cidade de Nob, do sacerdote Aimeleque e os demais companheiros sacerdotes que atuavam com ele ali na cidade de Nob. Então, Saul, na sua perseguição insana contra Davi, Saul preparou o seu exército, inclusive comparando Saul com Davi, Davi exercia uma liderança natural, porque o líder ele é um líder nato. Ele tem aquela capacidade de liderar, influenciar pessoas, ele não compra, o líder, ele não compra a fidelidade das pessoas, o líder não faz seguidores dando presentes, comprando com presentes, com dinheiro, com suborno. Ao contrário de Saul, diz aqui no tópico 3.1 da inconsistência dele, Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, que era a tribo dele, né? Presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Então Davi, ele exercia a sua liderança de uma forma muito natural, baseada em princípios e valores muito importantes, enquanto Saul baseava a sua liderança através de suborno, de presentes, uma liderança comprada, morrendo por Davi, quem morreu por Davi? Foi justamente o sacerdote Aimeleque e os seus companheiros também sacerdotes que serviam ao Senhor e ministravam ao Senhor ali na cidade de Nob. Então, nessas fugas de Davi fugindo da perseguição de Saul, uma certa vez Davi chegou com o seu pequeno grupo, com os seus valentes,
lá na cidade de Nob, e eles estavam com fome. Eles estavam com fome e pediu ao sacerdote Aimeleque comida. E Davi chegou ali, e naquela época Davi era servo do rei. Para todo Israel, Davi era servo do rei, vivia e habitava na casa real. E Davi chegou lá, pediu comida, não deu muitos detalhes, né, sobre essa questão que Saul estava perseguindo ele, que queria matar ele, mas pediu comida, estavam com fome, precisava de se alimentar, e o sacerdote Aimeleque disse: olha, nós não temos pães, nós não temos comida aqui, está um pouco escasso, mas o que temos são os pães da proposição que foram trocados. A gente já lá no tabernáculo tinha, né, sempre tinha lá 12 pães chamados de pães da proposição. Então eles tinham que ser trocados, e o sacerdote tinha trocado, colocado pão quente, pão novo, lá dentro do tabernáculo, e tinha tirado o pão dormido de lá. E o sacerdote disse: olha, a não ser que você coma esses pães da proposição, não é muito recomendado, mas é uma questão humanitária. É uma questão humanitária de resolver esse problema aí da fome. Davi também pediu alguma espada, alguma arma que precisava, estava fugindo no deserto, e o sacerdote Aimeleque deu a ele a espada de Golias, que inclusive foi do próprio Davi que tinha matado Golias, né? Então, até por direito, aquela espada era para ser de Davi, e estava guardada lá na casa de Aimeleque. Então, Aimeleque deu a ele, e aí ele comeu e tal, e foi embora. Só que, quando Davi esteve lá, tinha lá um certo cidadão chamado Doeg, que tinha sido preso porque estava fazendo coisa errada, né? Tinha sido preso ali na cidade de Nob, e viu toda aquela situação. Esse Doeg era um edomita, ele era um edomita, não era israelita, e ele entregou Aimeleque e os sacerdotes de Nob a Saul. Então ele disse, quando Saul tomou conhecimento disso, achou que Aimeleque e os seus sacerdotes tinham traído o rei, tinham traído a Saul. Então Saul mandou chamar lá em Gibeá Aimeleque e os seus sacerdotes. Quando eles chegaram lá, Saul acusou Aimeleque e os sacerdotes de Nob de conspiração contra o rei, de oposição e conspiração contra o rei, e decretou a pena de morte contra Aimeleque e todos os sacerdotes. Você veja, meus irmãos, como um líder que não está no centro da vontade de Deus, como uma liderança pode ficar insana. Às vezes o poder cega a pessoa e a pessoa comete atrocidades, né? Insanidades, principalmente quando quer se manter no poder, quer conquistar o poder de qualquer forma, de qualquer maneira. Então ele parte para um vale-tudo e desconfia de todo mundo. A pessoa que não tem chamada de Deus, ela fica insegura e desconfia de todo mundo, acha que todo mundo vai dar um golpe nela, vai tomar o poder dela. E assim, ele mandou os seus soldados matar todos os sacerdotes, e os seus soldados não tiveram coragem de fazer uma insanidade dessa. Então, pastor Zé Roberto, ele mandou que Doeg fizesse isso. Então aquele estrangeiro foi que teve coragem de cometer aquele genocídio, de matar. Diz aqui o capítulo 22, versículos 18 e 19, então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Que genocídio! É isso mesmo, pastor Fábio. O perigo do poder pelo poder como um fim em si mesmo, e a gente vê aqui a família de Abiatar sendo morta para proteger Davi, o caso de Aimeleque, e o quanto eles também foram leais a Davi e sabiam que estavam
a serviço daquele homem que era segundo o coração de Deus. E a grande lição que nós extraímos aqui também é que nós devemos escolher o lado de Cristo, ter sensibilidade espiritual, ter cuidado, né, nesse momento aí de tanta efervescência política e de também nesse momento em que as pessoas levantam a bandeira da violência, para que nós escolhamos o caminho da paz, o caminho do amor, do perdão, da misericórdia e da graça. E para concluir, saber que Deus está trabalhando justamente escolhendo pessoas simples, pessoas que muitas vezes estão fora desses padrões e desses modelos todos. O comentarista justamente conclui citando 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, que diz: "E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para aniquilar as que são." Então, caminhemos pela humildade, caminhemos pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa é a nossa grande proposta. Estamos encerrando, Pastor Fábio, mais um programa, convidando os nossos queridos telespectadores e telespectadoras a continuar conosco, dizendo que o debate continua e continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação, no próximo domingo. Vá à escola dominical, estude a lição antes de sair de casa, estude a lição durante a semana. Esse programa não substitui a aula lá da Escola Bíblica Dominical. Vamos interagir com os nossos irmãos, professores, e assim seremos ricamente abençoados com as lições da Palavra de Deus. Muito bem, então fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo programa. Frequenta a Escola Bíblica Dominical lá na sua congregação. Este programa e nenhum outro, e nenhum blog, nenhum material da internet substitui a interação face a face e o aprendizado lá na sala de aula da sua Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Pai, te abençoe.